Olá pessoal, estamos novamente aqui na nossa aulinha de estrutura de redes, né? Aula passada, eu terminei ali um esqueminha no quadro, mostrando para vocês uma rede, Ethernet, intranet ou extranet, mas no simples conceito de estrutura física, de estrutura, né, dessa rede em si. E aí falei para vocês que eu tinha um mapa de glossário de informações a respeito de rede, que a gente vai trabalhar aqui no sentido horário, né? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui para vocês, ó, as redes podem ser classificadas. Então, a classificação com relação ao quê? Ao tamanho. Então, primeira classificação, a rede ela é uma LAN, não é isso? Se ela for local, poucos quilômetros. Ela pode ser uma rede MAN, se ela é uma rede metropolitana, dezenas, centenas de quilômetros, ou uma rede WAN, se ela é uma rede global, né, com milhares de quilômetros. E aí, naturalmente, a gente vê aqui a setinha, né? Essas redes funcionam com o que, na verdade? Com o auxílio de componentes de rede, que é o que a gente está estudando, os componentes ativos e os passivos, não é isso? Com os serviços da internet, que automaticamente eu posso ter lá a utilização de um firewall para defender a rede, posso ter o proxy para dar internet para essa rede. Essa rede vai permitir o compartilhamento de arquivos e a partir dessa filosofia, né, a gente ainda percebe que ela pode ter tecnologia sem fio agregada, não é? Que é a ideia do wireless, tecnologia Wi-Fi, Bluetooth, e automaticamente, né, essa rede pode ser com controle cliente-servidor e sem controle ela pode ser ponto a ponto. E com relação à comunicação, né, já que a gente já falou da tecnologia sem fio nela, ela pode estar trabalhando com radiofrequência, com infravermelho ou ainda transmitindo cabos. Quando eu falo a ideia do sem fio, do wireless, na verdade eu complemento a ideia da estrutura da transmissão normal, né? Porque vocês sabem que a transmissão a longa distância é radiofrequência, tudo bem? E aí automaticamente a gente chega ao pilar aqui. Essa rede é o quê? É uma intranet? É uma extranet? Ou é a própria internet, que é a rede mundial de computadores? Então, tudo isso, né, é o glossário do que a gente estava trabalhando na aula passada. Então, aqui eu fiz um mapa mental, né, de acordo com esse tipo de informações que eram necessárias para fechar aquele assunto. E aí, o que a gente vai começar a pensar? Como é que esses dados são transmitidos dentro dessa estrutura de redes? Então, primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é o conceito de bit e o conceito de byte, né? Muita gente trava aí dentro dessa ideia de bit e byte. A velocidade que você tem de rede em casa é bits por segundo ou é bytes por segundo? O seu contrato de redes, né, de comunicação com a internet é megabits por segundo ou megabytes por segundo? Então, a gente vai desmistificar isso aqui agora. Primeira coisa que eu quero até atentar é o seguinte, né? Risco de queda. Primeira coisa, o byte e o bit, um é múltiplo do outro. Na verdade, os bits são as energias, são os dados, são fluxos de dados que na quantidade de 8 bitzinhos, 8 Bzinhos vão formar um byte, vão formar um Bzão, vão formar um caractere. Então, na verdade, esses bits na quantidade de 8 vão formar a informação. E aí eu vou ter para isso multiplicadores. Eu vou ter o K, que significa quilo, que dá a ideia de 1000. Eu tenho um M de mega, que me traz a ideia de milhão. O G do giga, que me retrata a ideia do bilhão. E o T do tera, que me traz também o conceito de trilhão, tá? Então, esses multiplicadores vão ser usados tanto para o bit quanto para o byte, perfeito? E aí, quando é que eu uso a ideia do bit, do byte, dentro dessa transmissão de dados, dentro dessa demodulação de dados? Então, olha aqui no quadro, vamos tentar entender um pouquinho dessas informações aqui agora. Olha só, percebam, gente. Eu vou traçar um sistema de versos aqui. Primeira coisa que eu queria falar
é a respeito dos bits, né? Os bits, o Bzinho, que são as energias, né? Na verdade, a gente pode ir além. A gente pode dizer que os bits são os dados que são enviados e recebidos por segundo. E aí o que eu vi ali diante daquela ideia dos multiplicadores? O que tem a ver aquilo ali? Então, por exemplo, os bits são usados quando a gente fala de velocidade de conexão. Então, velocidade, por exemplo, da sua banda larga em casa. Ah, eu tenho uma banda larga de 30 mega, né? Quando a gente fala assim, 30 mega o que, pessoal? Megabits ou megabytes por segundo? Então, essa realidade da ideia do mega é importante. Quando a gente diz 30 mega, são 30 megabits por segundo em si. Legal? Então, quando eu digo 30 megabits por segundo, na ideia da própria banda larga, o que eu começo a perceber? Eu começo a perceber, ó, a velocidade, ela vai ser tratada nessa ideia de milhões de dados enviados e recebidos por segundo. Já até trouxe isso para vocês, né? Como atenção ali, ó. O K deu a ideia de 1000, ó. O mega me traz a ideia de milhão. O G do giga me traz a ideia do bilhão. E o T do tera me traz a ideia do quê? Do próprio trilhão. Faz assim sentido ou não? Entre outras unidades. Então, quando eu digo que tenho 30 megas, o que eu estou falando dentro desse entendimento aqui? Dentro desse quadro aqui, ó. Que eu tenho 30 milhões de dados enviados e recebidos por segundo. Então, vamos reescrever isso. 30 mega quer dizer que eu tenho 30 milhões de dados, ou seja, de bits enviados e recebidos por segundo. Tudo bem? Então, o que acontece? Dentro dessa mesma utilização, o que eu começo a perceber? Que eu tenho contrapondo a ideia dos caracteres. E esses caracteres são as informações. Informações essas que não mais são bits, Bzinho, que não mais são dados, que na verdade para a gente agora são bytes. Bzão, que são as informações. Então, vou até colocar aqui, ó, informações também, entre parênteses. Então, quantos bits formam um byte? 8. 8 bits vão formar um caractere, uma letra. Só para vocês terem uma ideia, ó. 10, 100, 100. Esses 8 bits vão formar, por exemplo, a letra A, o byte A. São 8 bits para formar esse caractere. E esse byte, na verdade, não vai ser tratado dentro da ideia de velocidade. Na verdade, a gente vai falar de byte quando a gente fala de quantidade de informação. Então, para pensar. Eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho uma foto. E essa foto tem 3 megabytes. Porém, essa foto é menor ou é maior do que um docx, um documento do Word, de 350 KB? Na verdade, essa foto ela é maior do que esse documento do próprio Word. Legal? Então, uma foto em JPG é maior do que esse docx. Perfeito? Agora, se eu tiver um vídeo em MPG e esse vídeo tiver 4 GB, o docx é maior ou menor? Ele é menor do que esse vídeo. Por quê? Porque a gente sabe que K é 1000,
o M é milhão, o G é bilhão e o T é trilhão. Então, essa essência da quantidade de informações tem que ser tratada. Não pode ser perdida esse tipo de informação em espécie alguma, tá? Isso daqui é uma informação muito importante que tem que ser tratada de forma efetiva. Aí o que eu começo a perceber em cima dessa utilização aqui? Tudo isso vai ser guardado num determinado lugar, num determinado local. Aí eu te pergunto, que local isso é guardado? Que local essa informação é guardada? O local é uma memória. Então, para pensar, eu posso dizer que o DOCX cabe, por exemplo, no disquete. E quanto cabe no disquete? 1.44 megabytes. Concorda ou não? Então tá aqui o desenho do disquetezinho, ó, que cabe 1.44 megabytes. Agora, vamos além. Posso dizer que cabe no CD? Pode. Esse JPG aqui cabe no CD. Quanto cabe no CD? 700 megabytes. Posso dizer que cabe esse vídeo também no próprio DVD? Posso. Quanto cabe no DVD? 4.7 gigabytes. Ainda posso ir além. Esse vídeo não colocando aqui, eu posso pôr na pendrive? Posso. Quanto cabe numa pendrive? Ah, a pendrive aqui que eu tenho tem 16 gigabytes de capacidade de armazenamento. Ó. Perfeito? Então tá aqui, ó, conectorzinho da USB da própria pendrive. Então, a unidade, o local que eu vou armazenar a informação e o arquivo, ele é mensurado em bytes, né? Megabyte, ó, kbyte, gigabyte e as memórias que acompanham da mesma maneira. Então, quando eu transmito dados, eu não estou transmitindo nada em bytes, eu estou transmitindo a informação ou dados. Estou transmitindo dados, estou transmitindo energia em bits por segundo. Então, verifiquem só aqui comigo, olha só a tela. O sinal digital, após sair do transmissor, é convertido em analógico antes de entrar no canal de comunicação, modulação. E antes de chegar ao receptor, logo após sair do canal de comunicação, é convertido novamente em digital, ou seja, demodulação. Quem faz essa entrada e essa saída através desse canal de comunicação do computador com o meio externo? É o modem. É o componente que nós falamos tanto aula passada. O modem, ele modula para ser tratado de digital em analógico por esse cabo, legal? E quando chega ao destino, ele demodula, ou seja, ele pega de analógico e retransforma em digital para ser, na verdade, entendido por esse computador. E o que eu começo a perceber? Aquilo que a gente acabou de colocar lá no quadro, nessa modulação, essa demodulação, se eu pegar uma velocidade de internet, por exemplo, o Velox com 10 mega, né, eu vou ter 10 milhões de dados enviados e recebidos por segundo, tá? Enquanto, na verdade, aquela carta que a gente colocou lá, que tinha 350 KB, aqui 250 KB, vai ser guardado numa qualquer memória com um determinado tamanho. Aqui eu coloquei até uma memória diferente, botei o HD com terabyte. Vocês sabem que o HD é a maior memória em termos de armazenamento, né? De capacidade de armazenamento. Então, olhando dessa forma, as velocidades elas passam a ter nomes no sistema computacional. Então, a velocidade de uma rede, né, quando é menor que 10 megabits por segundo, é uma simples conexão Ethernet. A partir do momento que essa velocidade vai de 10 a 100 megabits por segundo, a gente tem uma velocidade Fast Ethernet. Giga Ethernet é quando tem de 100 a 1000 ou mais que 1000, né, megabits por segundo. Por quê? Porque quando a gente fala 1000 mega, nós estamos falando de giga, né? Então, gigabits por segundo é uma conexão Giga Ethernet. Isso é só uma nomenclatura, isso a gente já vem desde as aulas, né, de rede de computadores, que vocês têm essa essência para trabalhar, beleza? Então tá aqui, ó, modulação, demodulação dentro da sua utilização. Então eu vou ter, ó, computador, sinais digitais,
vou ter a ideia do modem, né? Então, essa ideia do computador transmitindo, né, o seu sinal digital e o modem modulando para passar através da linha telefônica esse sinal digital. E aí ele é transmitido de que forma? Através de ondas, na verdade através de um sinal analógico. A gente vai comparar já já o sinal analógico com o sinal digital. Só que quando for entrar essa informação novamente no sistema, novamente no computador, esse modem demodula. Ou seja, pega de analógico e retransforma em sinal digital para que esse computador entenda. Então essa ideia da modulação e demodulação tem alguns elementos que envolvem essa comunicação. Então o primeiro elemento é quem transmite. A pessoa que transmite a informação, o computador que transmite a informação é o emissor. Da mesma forma que aquele computador lá de destino, aquele lá, o segundo computador, é o meu receptor, é o computador que recebe a mensagem. O meio de transmissão é por onde vão trafegar essas informações, não é isso? Na verdade, é qualquer meio físico capaz de transmitir ondas eletromagnéticas. Então, um cabo metálico, uma fibra ótica, o próprio ar é um meio de transmissão. Então, por exemplo, a comunicação sem fio não tem meio de transmissão. Tem. Na verdade, o ar é a forma de propagação. Perfeito? Cuidado com isso. O sinal são os dados trafegados, tá? E o protocolo é o idioma, né, entre aspas, que é uma linguagem de comunicação, é um idioma, né, utilizados por esses equipamentos em si para fazer a própria comunicação. Então, para que essa comunicação exista a necessidade do protocolo fazê-lo. Perfeito? E aí, andando com essa ideia de emissor e receptor, eu tenho emissor, sinal, meio de transmissão e o próprio receptor no destino. Então, o protocolo é um conjunto de regras padrão que caracteriza o formato, a sincronização, a sequência e ainda a detecção de erros e falhas na comutação de pacote. Isso é, na transmissão de informação entre computadores. Então, essa ideia do conjunto de regras, né, da linguagem de comunicação, como isso vai ser entendido, operado, descartado, retransmitido, né? Na verdade, vai detectar os problemas que possam existir, falhas, erros dentro da comutação dos pacotes. É um protocolo grande, na verdade, o grande receptor, né, da mecânica do funcionamento. Podemos dizer, né, a gente tem no popular dizer que o protocolo é uma linguagem de comunicação em si, né, um conjunto de regras. Perfeito? Agora, essa transmissão, ela basicamente vai ser feita de três maneiras. Então, existe a transmissão simplex, half duplex e full duplex. Então, por exemplo, vamos começar pela primeira transmissão, estou colocando ali um exemplo para vocês, que é a própria televisão, onde os papéis de transmissão TX e de receptor RX nunca são invertidos. É uma transmissão unidirecional. Para pensar, a televisão só recebe dados através da antena. Não é isso? Então, é uma transmissão que simplex. Agora, quando eu penso, né, naqueles filmes onde as crianças brincam e trocam informações através de walkie-talkie, radinho, né, ou filmes onde tem a ideia de segurança pública, né, polícia e bandido, onde se comunicam através daqueles rádios, onde um fala e o outro só recebe, essa transmissão é o quê? Half duplex. É a ideia do rádio amador, não é isso? O papel de transmissor TX e receptor se inverte, mas não é possível transmissão simultânea pelo fato do mesmo canal ser compartilhado. Então é um único canal, um fala e o outro escuta. Perfeito? Agora, full duplex é o caso do telefone. Na verdade, a ideia do canal ele ser bidirecional, ele tem duas direções, eu consigo falar com você e você falar comigo ao mesmo tempo, tá? Onde ambos os dispositivos TX e RX trabalham a transmissão de dados de forma simultânea. Aí a gente começa a perceber, vem cá, Luciano, e a transmissão de dados de forma analógica
ou a transmissão de dados vai ser de forma digital? Depende, né? Então, analógica pode assumir diversos valores ao longo do tempo. Então, tem uma grande desvantagem aí, né? Sofre influência de ruídos, não é isso? E o receptor não tem como verificar o sinal está íntegro, né? Então, dentro de uma amplitude, ao longo do tempo, você tem variações. Agora, o sinal digital, ele não varia ao longo do tempo. Ele ou é 0 ou ele é 1. E automaticamente ele trabalha com imagem, arquivo de texto, e-mail, né? Então, fisicamente, o 0 e 1 são as tensões elétricas 0 volts e 5 volts, respectivamente. Então, muita gente fica pensando, vem cá, sinal digital, trabalha com choque ou não choque? Choque de quanto? Entendam, os componentes eletrônicos têm sempre uma fonte, né, como o computador tem uma fonte, que faz a redução da corrente, da tensão de 110 a 220 volts para uma tensão nominal de 5 volts. Por que nominal? Porque alguns componentes trabalham com 1,5, outros com 2, outros com 3, outros com 8, outros com 6, outros com 12. Legal? Na verdade, de 1 a 12, né, é o que se é trabalhado no meio digital. E aí, para ter vamos dizer assim, um número, né, como referência, um número como uma utilização nominal, né, melhor dizendo, nós tivemos por convenção, olha aí a palavra, por convenção ficou convencionado que a voltagem seria de 5 volts, respectivamente. Tá? Então, o receptor pode ser utilizado de um mecanismo de correção de erros para verificar a integridade dos dados recebidos. Tá? Então, essa ideia de correção dos erros do sinal digital é o grande barato. Perfeito? Por quê? Porque, na verdade, as informações elas passam a não ser perdidas ou não são recebidas com problemas em função dessa correção de erros. Perfeito? Então, a transmissão desses bits de forma digital podem ser trabalhados de forma paralela, vários bits de uma vez, ou transmissão serial, onde um bit é enviado um após o outro. Pô, já ouvi falar disso, Luciano. Tem a conexão da impressora, que é aquela conexão robusta, grande, que trabalha de forma paralela. Ou seja, ali dentro daquele cabo da impressora, tem 8 fios, porque passa 8 bits numa fração de segundo sendo enviado de uma única vez. Então, quando eu falo aqui, ó, o transmissor, tá aqui a bitola, a grossura do fio, né, do cabo da impressora, transmitindo para o receptor. O que eu começo a perceber? A transmissão é feita de 8 bits de uma vez. Então, transmissor como receptor. Legal? Então, os bits são transmitidos lado a lado. A quantidade de informação simultânea depende da quantidade de canal de comunicações entre o transmissor e o próprio receptor. Legal? Então, a quantidade de informação simultânea depende da quantidade de canais de comunicação entre o transmissor e o receptor. Altamente dependente do meio de canais de comunicação usado, mais rápida desde que não haja interferência. Pode haver interferência entre os canais de comunicação e pode utilizar canais de comunicações curtos. Ou seja, qual o grande problema de qualquer transmissão? Erro, falha, interferência. Então, por ser digital, isso daí tenta ser corrigido. Só que tem um detalhe, pessoal. O cabo aqui dentro da transmissão paralela é um cabo mais curto. Notem que a impressora tem um cabo mais curto. Agora, quando você pensa, por exemplo, no cabo USB, né, que hoje você pode ter numa impressora, né, a transmissão ela é sem fio, ela é com fio, e onde a transmissão entre transmissor e receptor são bits, são dados enviados em série. Então tá aqui, ó, os bits são transmitidos 1 a 1, só é necessário um canal de comunicação, atinge uma maior distância entre o transmissor e o próprio receptor, por isso é utilizado em redes de computadores em si. Porém, mais lenta, utiliza o bits por segundo como unidade de medida. Então, se você pensou,
né, em paralela dentro de uma rede, não é o caso. Um cabo UTP, um cabo par trançado, consegue atingir maior distância porque efetivamente manda bit a bit, né? Só que é o seguinte, perda de velocidade? Sim, lá porque se transmite 8 bits de uma vez. Utiliza a ideia do bits por segundo e não bytes por segundo, como é o armazenamento, por exemplo, na paralela. Tudo bem? Então, crescimento das redes de computadores se deu ao longo do tempo envolvendo essas nomenclaturas, né? O sistema de transmissão, e aí a gente começa a perceber, e aí, como é que isso se deu, por que se deu, o que a gente tem de novas tecnologias e da onde veio o crescimento de toda essa estrutura de rede que nós percebemos hoje em dia. Então, as conquistas do último século, o que aconteceu ao longo do tempo em termos de conquistas tecnológicas, né? Em pleno século XXI, que a gente percebe que hoje a gente faz uso naturalmente, mas foram grandes conquistas do último século aí, né? Nos últimos 50, 100 anos. Então, as redes de telefonia é uma delas, a invenção do rádio e da TV na década de 40, na década de 50, criação dos processadores na década de 40, né? Lembrando que o primeiro computador digital surgiu em 1942. Antes nós tínhamos referência do ábaco, que era o primeiro computador, mas trabalhava de forma analógica. Eram arcos de madeira, foram criados pelos egípcios com sementes de fruto, para que aquele deslocamento nas sementes de fruto pudesse efetivamente gerar um cálculo em si. E aí eu automaticamente começo a ver, ó, lançamento de satélite de comunicação. Então tudo isso, né, foram algumas coisas que foram conquistadas, foram geradas ao longo do tempo e automaticamente a gente traz para a gente como conquista. Então, houveram alguns problemas em função disso? Sim, algumas escolhas, né, tendenciaram para algumas coisas erradas, como por exemplo, os computadores trabalhavam na década de 80 com uma arquitetura ainda centralizada, né? E a partir de então, né, trabalhar com mainframes milhares de vezes mais caros, com grande capacidade de processamento e dezenas de vezes mais rápido que PC, porém era centralizado, não é isso? Aí o que acontece? Essa arquitetura centralizada, né, computadores de grande porte, grande espaço, usabilidade pequena, uma máquina de processamento, terminais com monitor e teclado, acessando uma única central de processamento foi destituído. E aí o que a gente começa a ver? A solução. Na verdade, vamos colocar computadores compartilhando os recursos e a partir de então, na década de 80, surgiu a ideia da rede de computadores, não mais uma única máquina, olha aqui como a gente colocou, uma única máquina, um mainframe com grande espaço, com confiabilidade pequena, porque se quebrar aquela máquina para tudo, não é isso? Lembra do ENIAC, um dos primeiros computadores dessa natureza, mainframe, computador de grande porte, toneladas de peso de circuito, de válvulas, de transistores. Então, uma única forma de processamento, um time sharing, e quem conseguia acessar as informações era porque era um terminal nesse grande computador. Então, na verdade, na rede de computadores que surgiu na década de 80, nós percebemos que é um conjunto de computadores independentes, interconectados para compartilhamento de recursos. Se um computador deu pau, ele fica de fora, a rede continua funcionando. Hoje as redes estrelas são assim. Na verdade, computadores entram e saem dentro do funcionamento daquela rede, porque, na verdade, percebemos que esses computadores eles são escalonados, não é isso? Não fazem parte 100% a todo momento daquela rede, né? Hoje você vê celulares, tablets, notebooks compartilhando, entrando, saindo, sendo desligados, PCs da rede e tomando a utilização da rede de acordo com um determinado tempo. Então o que eu começo a ver com tudo isso? Custo reduzido, aumentou a confiança, até mesmo porque nós temos servidores, tem a prática hoje de backup, fazer cópia de segurança dessas informações, né? E a ideia de maior escalabilidade. Sabe o que é escalabilidade? É a possibilidade de crescimento.
Legal? E aí, na verdade, esse crescimento ele pode ser aumentado, né, ao longo do tempo de acordo com a necessidade, ou de acordo com a necessidade de redução de custo, ou efetivamente a não necessidade de tanto crescimento, a gente tem a ideia da escalabilidade agregada. Perfeito? Então, andando um pouquinho a mais dentro dessa própria utilização, né, eu trago uma questãozinha para a gente começar a praticar em cima dessa ideia de questões, né? Essa questãozinha aqui é da CESP, né, do TJ de Brasília, para a área administrativa, para técnico, ou seja, uma questãozinha de segundo grau, onde ele envolve o seguinte conceito, olha só, vamos praticar. Acerca de rede de computadores e segurança da informação, julgue os itens subsequentes. Ele coloca, nas empresas, o mesmo endereço IP é geralmente compartilhado por um conjunto de computadores, sendo recomendável por segurança que 10 computadores no máximo tenham o mesmo endereço IP. Então, primeira coisa, pessoal, quando ele começou a dizer que dentro de uma rede, a rede ela pode ter um endereço IP único para vários, isso é possível? Sim, e é assim que funciona. Por exemplo, na sua casa, você tem um modem, né? E esse modem vai se conectar com o provedor e esse modem vai trazer o número IP, né, emprestado para a tua rede, porque ele não é fixo, ele é alterado de acordo com a conexão, perfeito? E aquele número IP ele é compartilhado por vários computadores, tá? Então, na verdade, não tem a necessidade de ser 10, não tem essa ideia de recomendável, tá? E não tem a ideia de ter o mesmo número IP. Legal? Na verdade, você tem um número IP único de internet. Porém, dentro da rede, cada computador conectado em rede tem um número IP fictício para não existir congestionamento, na verdade, não existir redundância, não existir choques, conflitos entre os próprios computadores. E cada computador, lembrando, tem um número de identificação único, que é o endereço de MAC da placa de rede. Legal? Toda a placa de rede no mundo tem um número MAC, tem um endereço MAC único, tá? Não troca, é o endereço da placa. Quem dá isso é o fabricante. Perfeito? Aí eu posso ir além. O padrão Ethernet, que é o padrão das redes que a gente utiliza hoje, né? É diferente disso? Não, não é diferente. Então, quando ele coloca lá, voltando à questão, que são somente 10 computadores e todos vão ter o mesmo endereço IP, seja a rede Ethernet ou intranet ou extranet, isso está errado. Por quê? Porque esse número IP é o número IP único de internet, só que de rede cada um vai ter o seu e cada placa de rede tem um endereço MAC diferenciado. Então, essa afirmação está errada. Então, voltando à ideia do Ethernet ali, que é o nosso próximo ponto. O que eu posso dizer que essas redes utilizam hoje o padrão Ethernet de comunicação? Então, o que elas têm? É um dos mais populares, o mais empregado, onde utiliza a ideia dos cabos coaxial, par trançado, a própria fibra ótica para essa comunicação, né? E é onde é possível empregar as topologias de barramento e estrela para que essa comunicação exista. Perfeito? Então, na verdade, o padrão Ethernet não é fisicamente estrela ou simplesmente em barra, não usa determinado cabo, é a conexão que hoje a gente tem como padrão, independente dessa rede se transformar numa intranet ou numa extranet. Vai ter 10 megabits por segundo, 100 megabits, se for Fast Ethernet ou Giga Ethernet, chegando algumas a ter a largura de banda de 10 gigabits por segundo aí de transmissão. Perfeito? E aí, olhando dessa forma, né, o nosso padrão de rede hoje, né, tem algumas, né, modalidades de utilização para que essa estrutura de rede evite ter problemas. Então, a primeira coisa que eu trato aqui, né, é a detecção de colisões. Então, o que é a ideia de colisão? Evitar que, lembra que eu falei na questão lá da CESP, que o número IP pode conflitar com outro se tiver o mesmo número IP? Isso é uma forma de colisão. Na verdade, isso vai dar um problema grave, porque as informações vão ser trocadas entre computadores iguais e não eram para ser assim. Legal? Então,
É função da placa de rede detectar colisões. A placa de rede identifica uma colisão por meio da percepção, ou seja, o sinal recebido foi superposto no meio físico, ficando sua frequência alterada. Legal? Ou seja, essa informação vai para um número IP, uma placa MAC lá de destino, tá? Atenuação. O que é isso? O que acontece de problema de atenuação? É a perda do sinal ao longo do caminho. Nós vimos que para evitar colisão, nós utilizamos, né, a ideia da ponte, da bridge, né, que direciona isso no switch para onde vai a informação. Isso não é presente no hub, no switch. Falamos isso aula passada. Agora, com relação à atenuação, repetição do sinal para que não exista perda, nós sabemos que existe, por exemplo, os próprios repetidores, né? Os repeater, né? Com atenuação não é possível identificar uma colisão. Legal? A especificação de rede deve ser mantida para que sejam evitadas essas ideias de atenuações. Ou seja, a estrutura ela tem que ser bem bolada e seguir o padrão métrico. Ou seja, quando eu digo que o cabo ele só pode ter 100 metros, não pode botar porque precisou 110 metros dentro da utilização. Perfeito? Aí olhando mais à frente, eu tenho a ideia da topologia de rede, não é isso que nós falamos já com relação a ser estrela ou ser em barra, que não vai afetar o padrão Ethernet. Perfeito? Então tá aqui, ó, topologia de rede. O que é? É o formato. A topologia de rede descreve o modo como todos os dispositivos estão ligados entre si e a forma de como se processa a troca de informações entre esses componentes. Legal? Podem ser utilizadas várias topologias ao mesmo tempo. Ou seja, parte da rede sem barra, parte da rede C estrela, parte da rede C anel. Essa rede que envolve várias topologias, vários formatos, é uma rede classificada como híbrida. Perfeito? Então a topologia estrela, que é a primeira que a gente vai estudar, é caracterizada por um elemento central. Já conhecemos esse elemento central, né, o hub ou switch que consegue distinguir, né, um ponto do outro e evitar aquele probleminha. Qual é o nome do probleminha? Colisão, enviar para onde não era para ser enviado. Legal? E aí automaticamente esse switch, sendo a melhor utilização para evitar colisão, que gerencia o fluxo da rede, estando diretamente conectado ponto a ponto a cada dispositivo de rede. Perfeito? E os lados nessa topologia não deverão necessariamente passar por todas as estações. Isso somente é possível se estiver sendo utilizado no switch. Nesses casos, não existe a ideia da própria colisão. Perfeito? Então, a ideia da topologia estrela, né? Quando utilizamos um hub, apesar de aparentemente ser uma rede estrela, ele funciona como uma rede em barra. Nesse caso, existe a colisão. Como assim, Luciano? Lembra que eu falei para vocês que a ponte, a bridge, é quem vai fazer a distinção do caminho? E quando eu prendo algo no hub, parece que eu estou prendendo algo num caminho único. Então, na verdade, quer dizer que o hub ainda assim permite a colisão dos dados. Por quê? Porque fisicamente é estrela, só que no funcionamento lógico é um funcionamento em barra. Perfeito? Agora, quando eu uso em cada buraco, em cada porta do switch, na verdade, existe uma ponte, o direcionamento é enviado para cada caminho sem a possibilidade de colisão. Por quê? Porque a estrutura física é estrela e, na verdade, o funcionamento lógico é estrela também, tá? Então, se um dos segmentos da rede apresentar problema, os outros permanecerão em atividade. Legal? Essa é a grande característica da rede estrela. Podem oferecer taxas de transmissões maiores que 10 megabits por segundo, chegando até 10 gigabits por segundo, dentro do padrão dos nomes que a gente classificou, como Fast Ethernet e Giga Ethernet. Não é isso? A quantidade de estações de trabalho
é dependente da quantidade de porta do dispositivo concentrador, hub, ou desse comutador, né, que evita a colisão, que é o switch, por isso a ideia de comutação, né? Então, se o hub tem 24 portas, quantos computadores se pode colocar? 24. Eu posso cascatear? Sim, eu posso prender um de 24 com outro de 12 e ter 36 computadores nessa rede. A mesma ideia, a ideia do switch. Perfeito? Então, se o dispositivo concentrador parar de funcionar, irão parar de funcionar todas as estações de trabalho automaticamente. Perfeito? Então, cuidado com essa utilização do próprio concentrador, né, automaticamente do comutador. Por quê? Porque se tiver problema nele, a rede para. Perfeito? Então, estou colocando aí o desenho da rede estrela, onde tem as estações de trabalho, o concentrador, o comutador, né, de acordo com a ideia do hub, do switch, o segmento de rede, que é o caminho, e aí, de acordo com o número de portas que eu vou ter nesse concentrador, nesse comutador, automaticamente é o tamanho da rede, o número de computadores que eu vou poder botar nessa topologia estrela, nessa rede com formato estrela. Legal? Então, isso daqui parece complexo, pessoal, só que na verdade, é uma sequência, é uma linha de raciocínio que vocês vão ter que adotar ao longo do tempo, tá? Porque se no seu edital vem lá escrito estrutura de rede de computadores, além das redes de computadores em si, você tem que estudar essa estrutura fielmente. Perfeito? Isso vai definir uma, duas questões dentro da tua prova e isso daí vai ser circunstancial para a sua aprovação. Perfeito? Então vamos lá, olha só. A topologia estrela, utilizando o hub, né, que é a ideia da topologia estrela, estará fisicamente em estrela, porém, logicamente, ela continua sendo uma rede linear. Como já falei, o hub é um componente ativo que repete para todas as portas os bits que chegam assim como acontece na topologia linear. Isso gera problema? Pode gerar colisão, mas é ainda assim estrela. Agora, se eu utilizar o switch, tanto físico como logicamente é estrela, o switch tem a capacidade de analisar o cabeçalho do endereçamento dos frames, que são os pacotes de dados, de acordo com o endereço MAC. Então ele manda para aquela placa de rede em si, né, diretamente para aquele destino, não existindo assim colisão, e duas ou mais transmissões podem ser efetuadas simultaneamente, desde que tenha origem e destinos diferenciados. Perfeito? Então, na verdade, o switch é mais efetivo sim, tá? A gente veio falando nessa aula toda, né? Deixa eu ver quantos minutos de aula a gente já tem. A gente já tem 45 minutos de aula. Vamos falar agora dos equipamentos passivos, né? Algumas pessoas pensam que equipamento passivo está ligado somente à ideia do cabo, só que é muito mais do que somente o cabo. Então vamos começar a entender o seguinte: o que eu tenho como a ideia do equipamento passivo? Para o melhor entendimento sobre equipamentos ou elementos ativos de rede, é necessário um conhecimento sobre os equipamentos ou elementos passivos de rede. Tá? Equipamentos passivos são os que fazem necessários para garantir que os equipamentos ativos consigam transportar os bits. Então, todos aqueles componentes que nós falamos, o hub, o switch, o repetidor, a ponte, o roteador, né? Depende dos cabos, dos conectores e do patch panel. Nunca ouvi falar de patch panel. Patch panel é só um painel onde você prende o cabeamento para que você evite embolação de fios ou, na verdade, ruptura entre os conectores e os cabos. Então você conecta num painel, né, que efetivamente faz a ligação com portas fêmeas, conexões fêmeas, onde o macho, que é o pino desse conector, vai se prender efetivamente nessa utilização. Tá? A gente vai visualizar aqui. Então, primeira coisa que a gente vai falar é do cabo par trançado. Falei tanto par trançado, cabo azul. Tá aqui o cabo para você. Esse cabo par trançado é um cabo interessante, né? Que ele tem cores diferentes, dentro dele ele é transparente. E por que ele é transparente? Para que você tenha certeza que os cabos aqui dentro eles estejam
crimpados. Que nome é esse crimpado? Na verdade, é porque quando você coloca os 4 pares de fios dentro desse tubo, existe um alicate que ele crimpa, ele na verdade aperta esse pino transparente, que morde automaticamente o cabo e torna, né, esse cabo mordido, na verdade ele passa conexão para esses conectorzinhos aqui de metal, né, bronze, né, de ouro, enfim, dependendo do tipo do cabo. E aí, automaticamente os dados do cabo são passados através desses conectores com maior facilidade. Então, o que eu sei, né, desse componente passivo chamado cabo de par trançado? Baixo custo, grande facilidade de instalação, taxas de transferência que variam entre 10 megabits e 10 gigabits por segundo, utiliza cobre como condutor interno das tensões elétricas, apesar de não possuir camada metálica, né, para fazer proteção dos dados, né, para que não sejam dissipados eletromagneticamente, possui uma ótima proteção com relação a ruído, né, a perda do sinal. Isso é possível através de uma técnica chamada cancelamento, que consiste em transmitir o mesmo sinal pelos 2 fios dos pares de transmissão e recepção, mas com a polaridade invertida. Então ele inverte para que, na verdade, não exista ruído, sendo assim o campo magnético gerado por um dos fios anulado pelo próprio outro e automaticamente a transmissão é efetiva. Tecnologia pura para a transmissão dos dados, não é isso? Outra ideia, existem outros cabos? Sim, o cabo coaxial, que geralmente é usado em redes em barra, né? É o cabo da tua TV, né? Só que aqui ele tem um conector específico para se prender à placa de rede, porque esse cabo ele é arredondado e aí ele tem que ter um chaveamento diferente um pouquinho do plug da tua televisão que você enrosca, né? Aqui você tem um encaixe e ele prende. Então você tem um BNC que ele prende o cabo e tem um BNC-T que é o Benjamin para continuar a conexão desse cabo. Então você pode prender na placa de rede tanto o BNC como o conector BNC-T ali também, né? Que prende aqui no buraquinho da placa de rede. Então, uma das formas mais antigas de se interligar computadores para mostrar as redes, né? Então, você utiliza aí NICs com conector BNC, tanto aqui a placa de rede, com cabo coaxial de 50 ohms, que é a frequência dele, terminação de 50 ohms, conector do tipo T, tá? E não utilizam a ideia do concentrador, tá? Por isso a ideia do conector T, porque o cabo pega para cá e para cá, aqui sim enrosca na placa de rede, e aqui o próprio conector T preso à placa de rede faz uma repetição do sinal, uma regeneração do sinal para que chegue ao próximo computador, tá? Então é bem interessante essa ideia. Outro cabo bastante falado em concursos, né? Sejam para tribunais, polícia, INSS, bancos, concursos diversos ao longo do Brasil, é o cabo da própria fibra ótica, tá, pessoal? Então, quando você pensa na fibra ótica, você está pensando numa fibra de vidro de coração microscópico, não é isso? Refletindo energia luminosa e rodeada de uma camada opaca. Então, na verdade, entre outras palavras, é um cabo, uma espécie de vidro, não é isso? Que dados são transmitidos no formato da luz. Então, esse é o detalhe. Transmite os dados à velocidade da própria luz. Seu coração é composto de sílica, né? Óxido de silício, possui imunidade total contra diafonia, ou seja, interferência de som, né? Porque, na verdade, é a ideia da conexão,
interferências eletromagnéticas, outro tipo de ruído de interferência, e até a interferência de radiofrequência. Por quê? Porque os dados são transmitidos de forma digital. Legal? Então, essa ideia da fibra ótica tem vantagens e desvantagens, né? A gente sabe que a fibra ótica é utilizada para longas distâncias, algumas casualidades de redes internas, mas em longa distância é o grande barato dela. Então, vantagem, velocidade, porém, alto custo de instalação e manutenção. Vira e mexe, a gente vê aí nas ruas das grandes metrópoles, né, alguém finalizando alguma coisa de dentro dos bueiros, né, as conexões de cabos, é esse cabo de fibra ótica que está sendo trabalhado naquele momento. Outro detalhe, isolamento elétrico. A luz não causa interferência elétrica, não é suscetível a interferências elétricas. Então, difícil de instalar e de reparar, pois necessita de equipamentos específicos que identifiquem o local do problema. Então, pessoal, na verdade, não causa interferência, né? Só que o reparo é complicado, né? Emendar um cabo de fibra ótica dentro de uma ruptura, né, em função da sua fragilidade, é complicado, tem isso como desvantagem. O cabo pode ser longo, ou seja, pode conduzir os pulsos de luz a uma maior distância, legal? De novo, quebra com facilidade, alto custo, difícil manutenção. Desvantagem, alta taxa de transmissão? Sim, só que difícil de ser remendada, pois necessidade de equipamento especializado para reparo. Perfeito? Então, toda essa ideia, né, me traz a ideia das diferentes possibilidades do cabeamento. Existe o multimodo de 100 megabits por segundo, né, que trabalha aí com 10 km de distância, né, usado em redes locais simples. Agora, o monomodo de 1 gigabit por segundo, transmite 100 km aí, mais utilizados em redes de longa distância. As medidas são aproximadas, tá? Podem variar para um pouquinho mais de acordo com a variação da tecnologia da fibra. Perfeito? Então, interessante, ó, 100 km, quando acaba os 100 km, o que a gente tem que colocar? Um repetidor. Legal? A mesma ideia dos 10 km no multimodo, tá? Perdão. A ideia do cabeamento com patch panel, como eu falei para vocês, né, para evitar que se tenha conectores, então patch panel, você crimpa os cabos de par trançado, eles são presos aqui, e na parte virada para o outro lado é preso os conectores para fazer a extensão de rede. Então, esse tipo de estrutura do patch panel agrega valor através do recurso que a gente usa muito em rede, para organizar a rede, que é o que a gente chama de cabeamento estruturado. Então, qual é a grande vantagem de utilizar um cabeamento estruturado? Tem como objetivo permitir a utilização do mesmo meio físico para a transmissão de dados, voz e imagem. Então, está tudo organizado. Utilizado nos projetos de cabeamento estruturado como um pool de tomadas próximo do equipamento ativo de rede que irão disponibilizar os serviços de telefonia, dados, etc., aos próprios usuários. Podem ter 12, 16, 24, 48, 64, 96 portas, sendo os de 24 e 48 mais comuns, e cada porta do patch panel utiliza um RJ45 fêmea, onde vai prender o RJ45 macho, que é o pininho do cabo par trançado. Perfeito? Então, essa estrutura, né, que a gente acabou de ver, né, lá na porta, isso aqui é o fêmea, onde vai se prender o RJ45. Tá até aqui, ó, CAT5, né, a categoria do cabo, a tecnologia do cabo em termos de qualidade, né? E aí a tomada de parede, né, próximo ao usuário, são utilizadas tomadas de parede RJ45 fêmea, onde serão conectados os computadores da rede através do patch cord, ou seja, do cabo curto, né, do cabo par trançado curto, para se prender lá efetivamente naquele patch panel. Então, a norma recomendada são 2 tomadas a cada 10 metros quadrados e um tempo de duração de 10 anos para um projeto de cabeamento estruturado. Então, nós vimos que toda essa ideia de cabeamentos estruturados nos trazem uma limitação, né?
Por isso, né, hoje muitas das redes utilizam a própria tecnologia wireless, a tecnologia sem fio, para que essa transmissão exista. Tá? Então, mecanismo de cadastramento e acesso à rede, a ideia do username, a ideia de senha, de login. Aula que vem a gente vai continuar com esses assuntos relativos às redes, tá? Para crescer um pouco mais, para conhecer um pouco mais a respeito de tecnologias. Beleza? Então estamos juntos. Sucesso, bom estudo para vocês. Até a nossa próxima aula.